É, hum, bom, agora sim, estamos gravando. Boa noite a todos, mais uma vez. Eu ia dizer aqui que apareceu uma mensagem dizendo que algumas pessoas seriam derrubadas pela gravação. Isso aconteceu já algumas outras vezes, e de fato algumas pessoas saíram. Espero que essas pessoas entrem aí novamente. Mas vamos lá. Bom, eu falei para vocês, né, quando falei do tema aqui dessa aula, Matheus, a ideia é que a gente vá até as 10 mesmo, tá? Assim, vou tentar ficar dentro desse tempo, pode ser que aconteça de pegar aí alguns minutinhos depois das 10, mas a ideia é 1 hora, beleza? Ahn, e eu falei para vocês, né, que o tema era movimento uniforme e função afim, né? E, bom, deixa eu aqui autorizar mais alguém que está entrando, beleza. Ah, Bom, eu venho, né, nas últimas semanas, trazendo aqui alguns conteúdos para vocês, e algumas lives eu tenho falado sobre o conceito de função, e eu tenho tratado o conceito de função do ponto de vista de função enquanto linguagem do movimento, né? Caso alguém que está aqui não teve a oportunidade de ver as lives anteriores, elas estão todas salvas, todas lá no meu canal no YouTube, então você pode dar uma olhadinha lá, elas estão todas lá, tá? Caso alguém tenha interesse. Mas eu tenho trazido para vocês essa ideia, essa visão acerca do conceito de função. O canal, Matheus, eu não estou com o link aqui pronto para colocar aqui para vocês no chat, mas o nome do canal é o meu nome inteiro, Rafael Fernando Barostic. Se você botar no YouTube o meu sobrenome, Barostic, Barostic, ou vai aparecer ou vai ser alguém da minha família, né? Porque não tem mais ninguém com esse sobrenome no Brasil, no mundo, eu diria. Mas o... alguém mandou aqui o link do canal? Muito obrigado, Otávio. O Otávio colocou o link ali do canal pra gente. E, então, tá tudo lá, tá? Essas lives que já tinha feito. E, bom, lá eu tenho trazido essa ideia para vocês, né? De que função é um objeto matemático que se desenvolve historicamente com um objetivo único, bem definido, que é descrever os movimentos, né? A gente começa a perceber que tudo ao nosso redor se movimenta, tudo em nós está em movimento, tudo é movimento, na verdade, e a matemática busca encontrar as regularidades envolvidas nesses movimentos, busca encontrar aspectos nesses movimentos que são passíveis de se estabelecer modelos de modo a poder descrever esses movimentos, de modo a poder, de alguma forma, dar informações, né, porque, e eu tenho dito isso, né, nas lives anteriores, se tudo está em movimento, então isso nos traz uma certa incerteza quanto ao que será no futuro, né, porque se está tudo mudando, se tudo flui, se tudo varia, se nada é do jeito que já foi um dia, né, e se tudo está assim em constante processo de mudança, nós queremos saber, poxa, mas então o que vai acontecer depois, né? E quando a matemática se propõe a estudar os movimentos, dar uma linguagem para o estudo do movimento, a proposta é justamente essa, ter condições de estabelecer modelos que permitam fazer previsões, que permitam hoje lançar um olhar para o futuro e dizer, olha, segundo esse modelo estabelecido para descrever esse movimento, a situação no futuro, daqui tanto tempo, vai estar dessa forma, né? A gente tem visto aí muitos modelos que propõem, né? Tem proposto respostas para os rumos, né? Os possíveis rumos dessa pandemia que estamos vivendo, né? E claro que depende de muitas variáveis, mas cada um desses modelos tem um objetivo único. Olha, dizer se o caminho a ser seguido for esse, se as medidas adotadas forem essas, daqui tanto tempo a situação será essa, né? Então, se você não quer esse cenário, você vai precisar tomar
medidas que conduzam por um caminho diferente. Mas o papel é esse. E função é isso. Função, resumindo, função é a linguagem do movimento. É para isso que serve função, né? E de todo tipo de movimento que poderíamos pensar, poderíamos imaginar, aquele que a gente poderia dizer que é o mais elementar de todos eles é esse movimento que ganha, né, historicamente, o nome de movimento uniforme, né? Ah, bom, o pessoal está dizendo que foi a primeira vez, né, que recebeu, né? É porque, assim, essas lives eu já vinha fazendo desde que a suspensão das atividades acadêmicas aconteceu, lá no meio de março, né? Mas só agora né, a gente começou a ter esse contato através desse canal lá da CIEP, é que, é, é que isso eu agreguei, né? Divulguei por lá também. Mas, Beatriz, não, isso daqui não conta como frequência. É algo paralelo, uma iniciativa pessoal minha, tá bom? É, isso, exatamente o que o Renato está dizendo, né? E, ok. Então, desses movimentos todos, aquele que a gente poderia dizer que é o mais elementar é esse que recebe esse nome, né? O movimento uniforme. E se a gente pudesse pontuar na história quando foi o momento em que a gente começou a se debruçar de maneira mais cuidadosa para esse tipo de movimento, esse momento foi ali em meados do século XVI, mais precisamente, a gente poderia pontuar o ano de 1543, né? O que aconteceu nesse ano de 1543? Nesse ano, um matemático, astrônomo, polonês chamado Nicolau Copérnico, acredito que vários de vocês, talvez a maioria, já tenham ouvido falar desse nome, né? Copérnico é um nome conhecido. Nesse ano, Copérnico publicou talvez a sua obra mais famosa, né? Chamada Da Revolução das Esferas Celestes. Aliás, esse ano, 1543, é justamente o ano da morte de Copérnico, então essa obra foi publicada no ano da morte de Copérnico, e nessa obra ele colocou a sua teoria mais importante, que é conhecida, né, como o modelo heliocêntrico, né? Até esse momento era aceito, né, na ciência de um modo geral, o modelo geocêntrico para explicar essa realidade que a gente observa ao nosso redor, esse movimento, né, do Sol percorrendo aí de leste a oeste todos os dias. A explicação mais plausível que se tinha até então era de que, olha, isso realmente significa que o Sol, as estrelas estão todos orbitando, girando ao nosso redor, né? Copérnico, ele propõe algo diferente. Ele diz, olha, não, na verdade, somos nós que estamos girando em torno do Sol. É isso que ele vai propor, né? Ele vai defender, né, na sua teoria, entre outras coisas, que os astros eles vão estar ali orbitando em torno do Sol, num movimento que ele classificou, ele usa essa palavra, ele dizia que esse movimento era uniforme, né? E o que ele queria dizer com isso, né? Que um movimento era uniforme? Basicamente, ele queria dizer que os astros estariam orbitando ao redor do Sol com velocidade constante, ou seja, eles, né, se movimentavam, mas sem alterar sua velocidade, sempre com velocidade constante. Era isso que ele queria dizer quando ele dizia que esse movimento era uniforme, né? Daí a gente ganha o uso desse termo, movimento uniforme, para significar um movimento com velocidade constante. Mas acontece que a obra de Copérnico, né, aquilo que Copérnico apresentou, não divergia muito da forma de se fazer ciência até esse momento da história. E que forma era essa? É o chamado modelo aristotélico, né? O que diz o modelo aristotélico? Basicamente, o modelo aristotélico funciona assim, né? Como se faz ciência a partir desse modelo? Nós observamos a realidade ao nosso redor, usando os nossos sentidos, nós refletimos, fazemos uma reflexão profunda daquelas observações, daquilo que nós contemplamos com o nosso olhar, com o nosso olfato, com a nossa audição, enfim, com os nossos sentidos, e a partir dessa observação, a partir desse uso dos sentidos,
aliado a uma reflexão profunda acerca daquelas observações, nós tiramos conclusões lógicas. É assim que funciona o modelo aristotélico. Aliás, é assim, seguindo esse modelo que nasce a teoria, o modelo geocentrista, né? Nós observamos através dos nossos sentidos uma realidade que se propõe, nós refletimos sobre isso e chegamos a uma conclusão lógica. Olha, o Sol está girando ao nosso redor, né? É assim que funciona esse modelo. Apesar de Copérnico propor um modelo diferente, no qual, na verdade, é a Terra, assim como os outros astros, os outros planetas que estariam girando ao redor do Sol, ele ainda está preso, né, atrelado a esse mesmo modelo aristotélico de fazer ciência, ou seja, ele tem argumentos, ele tem uma defesa para fazer, mas o argumento está baseado também nos mesmos parâmetros que a teoria do modelo geocentrista estava, né? E nesse sentido, então, a contribuição de Copérnico foi muito importante nesse contexto, né? Mas as ideias de Copérnico, elas foram ser validadas realmente pelos estudos de um outro matemático astrônomo também fundamental, né? Também cujo nome vocês certamente conhecem bem, né? Galileu Galilei, né? Um matemático italiano e que assim, causou realmente uma revolução no modo de se fazer ciência. Galileu, ele inaugurou o que nós chamamos de método científico moderno, né? Inclusive, Galileu recebe esse título de pai da ciência moderna. E o que Galileu fez? Ele inaugurou um novo método de fazer ciência, que fugia daquele modelo aristotélico de simplesmente observar com os nossos sentidos, refletir profundamente acerca das observações e extrair conclusões lógicas. O que Galileu propôs foi, nós precisamos fazer essas nossas observações, sim, fazer as nossas reflexões, mas essas conclusões a que chegamos a partir desse método, elas têm que passar pelo crivo experimental. A gente tem que testar isso na vida real para ver se os experimentos vão corresponder a essa nossa tese, a essa nossa essa versão que estamos dando. E Galileu vai usar exatamente esse método, ele vai fazer experimentos, né, e vai concluir muita coisa, muita coisa. Né? Dentre essas coisas, Galileu, ele propõe, né, ele estabelece o chamado princípio da inércia, né, que é uma ideia, na verdade, precursora da mecânica newtoniana, que viria logo a seguir. Aqui a gente está falando de século XVI, né, fim do século XVI, início do século XVII. No século XVII, a gente vai encontrar essas personalidades, Newton, Leibniz, e o desenvolvimento dessas ideias que nós chamamos hoje de mecânica clássica, né, ou mecânica newtoniana, mas o princípio, chamado princípio da inércia, foi estabelecido pela primeira vez por Galileu. E, afinal de contas, o que diz o princípio da inércia, né? Bom, esse princípio da inércia, ele vai ser conhecido, né, bem conhecido da gente, como a primeira lei de Newton, né? E havia, né, uma compreensão, assim, havia uma visão acerca do movimento, mais ou menos assim, até então. Quando um objeto está parado, quando um corpo está parado, isso significa que não há forças atuando nele, ou talvez até haja forças, mas a resultante, a soma dessas forças atuando sobre esse corpo que está parado, ela é nula. Agora, se esse corpo estiver em movimento, então necessariamente haverá forças, uma resultante não nula de forças atuando sobre ele. Havia essa máxima, havia essa visão acerca dessa relação entre força e movimento. Quer dizer, se há movimento, é porque há uma força resultante atuando ali, né? Copérnico desconstrói isso. E ele diz, olha, na verdade, não. Na verdade, a presença de movimento não significa necessariamente que há uma força resultante não nula atuando sobre aquele corpo. E é isso que ele expressa quando ele estabelece esse princípio da inércia. O que diz o princípio da inércia, no fim das contas? O princípio da inércia, ele poderia ser enunciado assim, ó. Se a resultante das forças atuando sobre um corpo for nula, ou seja, no somatório de tudo, a força resultante é zero,
Então, esse corpo não vai estar parado necessariamente, mas ele estará em movimento uniforme. O que isso significa? Significa que se a resultante de forças atuando sobre um corpo é nula, então, se esse corpo estiver parado, ele continuará parado. Mas se ele estiver em movimento, ele continuará em movimento, mas ele não terá qualquer alteração na sua velocidade. Né? Lembrem que essa expressão movimento uniforme significa movimento com velocidade constante. É isso que nós entendemos por movimento uniforme. Então, o que ele está dizendo é, se não há forças atuando sobre um corpo, se a força resultante é nula, então a velocidade não mudará. Nesse sentido, ele então associa a presença de uma força resultante com uma variação da velocidade, ou seja, com uma mudança da velocidade. Então, se não há mudança na velocidade, é porque a força resultante é nula. Mas então é possível que um objeto esteja em movimento sem que haja forças atuando sobre ele, né? O exemplo, assim, mais concreto que a gente pode dar, né, seria se fôssemos capazes de construir uma pista, pense numa pista de boliche, uma pista de boliche perfeitamente horizontal, ela não pode ter nenhum ângulozinho mínimo que seja de inclinação, ela tem que estar perfeitamente horizontal, e essa pista também tem que ser construída de modo a ter zero de atrito. Então, se você constrói uma pista de boliche que seja perfeitamente horizontal e tenha zero de atrito, não tenha nada de atrito, e se nós jogarmos ali uma bola de boliche, né, imprimirmos uma velocidade inicial nessa bola e deixarmos com que ela corra por essa pista que está perfeitamente horizontal e não tem nada de atrito, então essa bola nunca vai parar de correr enquanto existir pista. Enquanto houver pista, essa bola continuará correndo e continuará com a mesma velocidade inicial. Mas isso não acontece na prática. É óbvio que não. Por quê? Porque, primeiro, que construir uma pista perfeitamente horizontal já é um primeiro desafio. E o desafio maior ainda é construir uma pista que tenha zero de atrito. Né? A gente não sabe construir materiais que não tenham atrito. Não dá. A gente não tem condições de fazer isso. Né? Mas se tivéssemos, perceberíamos que esse fenômeno ocorreria. Né? Então a gente vê que essa ideia de movimento uniforme, ela é presente na nossa realidade, e mesmo não sendo capazes, né, de construir, por exemplo, nesse caso do meu exemplo aqui, uma superfície sem atrito, ainda assim a gente consegue observar em fenômenos ao nosso redor movimentos dessa natureza, que tem essa característica de ter velocidade constante. Né? Bom, a pergunta, então, que nós fazemos é, ora, se função é linguagem do movimento, e se a gente está falando de um tipo particular de movimento, na verdade, o tipo mais elementar de movimento, então a pergunta é, que função descreverá esse tipo de movimento? Né? Que função descreverá esse movimento com velocidade constante, né? Esse movimento uniforme? A pergunta, né? E é isso que a gente vai tentar responder aqui. Eu sei que, assim, de antemão, vocês já ouviram falar muito sobre essa função, né? Mas eu quero, assim, convidar vocês a fazer meio que assim, vamos fazer de conta que a gente nunca viu isso, e vamos embarcar aqui para a gente ver, né? Muitas vezes a gente vê a expressão, a gente sabe, né? Assim, o movimento uniforme é dado por aquela função que a gente vai chamar de função afim, né? Mas é possível que alguns de vocês, talvez boa parte de vocês, ainda não tenham visto, quer dizer, o processo que leva a essa conclusão lógica. Isso é uma conclusão lógica, né? Eu tenho um movimento específico, que é o movimento uniforme. Agora eu quero estabelecer uma lei, uma representação, né? E aí eu faço referência à live da semana passada, na qual eu tratei sobre as 5 representações do conceito de função. Então, para quem não viu, sugiro que dê uma olhadinha lá depois. E então a gente quer estabelecer representações para esse movimento, né? Para essa função que descreve o movimento uniforme. Então é isso que a gente vai tentar fazer aqui. Parece que alguém mandou alguma coisa aqui no chat, né? Deixa eu conferir. Matheus, professor, faz 3 anos que saí do ensino médio e sou 0,20 na UFSCar. Prometo que estou me esforçando para entender. Legal, Matheus. Convido você para vir junto. Até aqui, me dê um feedback aí. Está
está ok, o que eu falei aqui até agora, teve alguma coisa que não ficou clara, eu posso voltar alguma coisa caso você sinta necessidade. Como está até agora? Está ok. Maravilha. Emanuele, as lives ficam salvas no meu canal no YouTube. O Otávio colocou o link aqui do canal. Se você subir aqui alguns tópicos para cima aqui no chat, algumas conversas aqui para cima, você vai encontrar o link do canal, tá? Beleza. Então, ó, o Matheus colocou aqui novamente. Obrigado. Bom, então a pergunta aqui é essa, né? Como estabelecer a lei, né, ou a representação algébrica, digamos, para a função que descreve um movimento uniforme. É isso que nós vamos caminhar, né, para fazer agora. Então, primeiro, né, suponha que, então, eu tenho um corpo que está se movendo. Eu vou supor que esse movimento é do tipo retilíneo, ou seja, ele se move ao longo de uma reta, ao longo de uma linha reta, né? Isso significa que eu posso descrever a posição desse objeto. Se ele se move em linha reta, eu posso descrever a posição dele através de um número, né? Porque eu faço como? Se ele está se deslocando sobre uma linha reta, então eu associo a essa linha reta, né? A gente sabe que a gente pode associar números reais a uma reta, né? O conjunto de números reais a uma linha reta. Então a gente coloca uma escala ali, eu coloco onde é o zero, eu coloco minha unidade, eu sei onde está o zero, onde está o 1, onde está todos os outros números, e aí dessa forma, conforme a posição desse corpo está variando, eu posso identificar essa posição por meio de um número, tá bom? Então, para isso que serve essa hipótese dele estar se movendo ao longo de uma linha reta. E estou supondo que ele se move com velocidade constante, né? Porque eu quero tratar do movimento uniforme. O movimento uniforme significa que a velocidade é sempre a mesma. E aqui, eu vou dar um nome para essa velocidade, né? Aqui eu estou fazendo uso daquela linguagem algébrica que a gente estabelece. Eu também tratei disso algumas lives atrás, né? Que é aquela linguagem da variável letra, né? Então aqui eu estou utilizando uma letra, a letra A, para representar essa velocidade. Por que a gente usa essa letra? Porque eu quero representar essa velocidade aqui, da forma como ela está representada, ela é fixada. Então, assim, eu assumo que eu conheço quem é essa velocidade. Mas eu não quero particularizar, eu não quero dizer que a velocidade é 2, por exemplo, ou 5. Eu quero deixá-la de modo que ali, no lugar daquela velocidade, eu possa colocar qualquer coisa, eu posso colocar aquela que se enquadra naquele exemplo específico que eu vou estudar. Mas eu quero que isso seja geral. Para isso ser geral, a gente usa essa linguagem algébrica, que é usar a representação de uma letra que vai representar um número, nesse caso, um número que é conhecido e fixado, tá bom? Então, a partir de agora, A significa esse número, é a velocidade desse corpo, que é constante por ele estar se movendo com velocidade constante, né? Por ser um movimento uniforme. Legal, vamos assumir também, então lembrem, né? Se o movimento é retilíneo, eu posso descrever a posição desse corpo por um número. Então, eu estou assumindo que no instante inicial, né, instante inicial para mim vai ser quando a minha variável tempo, que eu estou chamando de x aqui, é igual a zero. Então, no instante inicial, a posição desse corpo, ela vai ser, então, lá naquela reta, né, que descreve todas as posições, a posição dele será a posição que eu estou chamando de B. Então, da mesma forma que A representa, né, um número fixado, conhecido, mas eu quero representar isso de maneira genérica, então eu não ponho um número, eu ponho uma letrinha para representar, né, essa possibilidade de assumir, né, qualquer valor. Aqui é a mesma coisa. Ele se encontra na posição y igual a b, né, ele se encontra na posição b, né, e b representa aqui esse número, essa posição, mas eu também eu não quero particularizar, então eu deixo assim, né. Então, ok, eu já sei, eu já estou, né, estabelecendo aqui alguns nomes, né, então a velocidade desse nosso objeto, que é constante, eu estou chamando de A, e a posição inicial dele, eu estou chamando de B. A e B são dois números reais, ok? Legal. Como é que a gente calcula a velocidade média de um corpo, né? Um corpo que está se movendo, está mudando a sua posição conforme o tempo passa, como é que a gente calcula a velocidade média, né? Então, aqui, só para estabelecer nomes, né?
eu vou chamar de y a variável que vai descrever a posição desse corpo. E de x eu vou chamar o instante de tempo que a gente estiver considerando. Então, à medida que o tempo passa, então, num determinado instante de tempo x, a posição desse corpo eu vou chamar de y. Então, claro, conforme o tempo passa, a posição varia, porque esse objeto está em movimento, né? É um movimento uniforme, mas é um movimento. Então, ele está se movendo conforme o x varia, ou seja, conforme o tempo passa, o y também vai variar, quer dizer, a posição também vai variar, né? E isso mostra para a gente que há uma dependência aqui de y em termos de x. Então, fica claro aqui que há uma função aqui envolvida, né? Há um movimento acontecendo, e esse movimento a gente está descrevendo por essa variável que a gente chama de variável dependente y, em função da variável independente x. Ok? Legal. Então, estabelecidos esses nomes, como é que a gente calcula a velocidade média entre o instante inicial e esse instante x, né? Que eu também estou colocando aqui de maneira bem geral, pode ser qualquer coisa. X pode ser 1, pode ser 2, pode ser qualquer coisa, né? Mas como a gente calcula a velocidade média? Velocidade média é, por definição, o quociente da variação da posição pela variação do tempo, né? Então, esse delta y, né, sobre delta x, né, esse triângulo maiúsculo, na verdade, é a letra grega delta maiúscula, né? E o que significa isso? Isso daí está associado à ideia de variação. Então, o delta y, como é que a gente calcula essa variação? A gente calcula essa variação por fazer posição final menos a posição inicial. É assim que a gente calcula quanto a posição variou, né? Se eu pego a posição final e subtraio da posição inicial, o que eu tenho é exatamente o quanto ela variou, né? Dividido pelo instante de tempo final, que é x, menos o instante de tempo inicial, que é zero, né? Bom, y de x eu vou denotar aqui só por y, né? Fica aqui subentendido que y depende de x, então eu estou chamando só de y, e y de zero é a posição inicial, que nós chamamos de b, né? A gente concordou que chamaríamos a posição inicial desse corpo de b. Portanto, ali no numerador daquela velocidade média, a gente vai encontrar y menos b dividido por x menos zero, que é x. Ok? Aqui está a expressão da velocidade média desse corpo. Mas, agora a gente lembra que nós estamos falando de um corpo que se move segundo um movimento uniforme, ou seja, a velocidade é constante. O que significa isso? Significa que qualquer que seja o intervalo de tempo que você considere, a velocidade média nesse intervalo de tempo será sempre igual à velocidade desse objeto que é constante, né? Se a velocidade é constante, não importa qual intervalo de tempo que você meça a velocidade média, o resultado vai dar sempre o mesmo, né? Porque a velocidade não varia. É como se você estivesse fazendo a média de valores que, na verdade, assumem sempre um único valor. É aquele azinho nosso, né? Então, essa média vai dar sempre A, vai dar sempre a mesma coisa, né? É aqui que entra o fato de que estamos falando de um movimento uniforme. A velocidade média não muda, ela é sempre a mesma coisa, ela é sempre a velocidade daquele corpo, né? Então, se é assim, né, se estamos falando de um movimento uniforme, com velocidade constante, que estamos chamando de A, então, necessariamente, a velocidade média é A, independentemente, aqui é que é o ponto, independentemente de quem é x. Se o x for 1, a velocidade média será A. Se o x for 2, a velocidade média também vai ser A. Essa velocidade média vai ser sempre A, porque esse corpo se move com velocidade constante. Estamos bem até aqui, gente? Digam aí para mim. Está ok? Estão me acompanhando? Sim? Beleza. Legal, gente. Então, bom, então beleza. Então, se a velocidade média, independentemente de quem é aquele x, será sempre A, eu posso inferir essa igualdade aqui, né? Aquela velocidade média que a gente calculou e tinha dado y menos b sobre x, essa expressão aí eu acabei de concluir que é igual a A, né? Independentemente de quem seja o x.
essa expressão vai ser sempre a velocidade do corpo. Bom, aqui agora a gente pode fazer né, uma operação algébrica aqui, né? Primeiro a gente multiplica por x nos dois lados dessa igualdade, e aí a gente vai encontrar que a vezes x é igual a y menos b, e agora a gente soma esse número b dos dois lados dessa igualdade para descobrir qual é a relação explícita da posição y desse corpo em termos do tempo x, né? E a expressão que a gente encontrou é essa que a gente está vendo, y igual a x mais b. Resumindo, né? Quem é a função, ou quem é a representação algébrica da função que expressa o movimento uniforme? Aquele cuja velocidade é constante igual a A e que parte da posição inicial B. Então, a lei que expressa esse movimento uniforme com essas características é essa daqui. Y igual a x mais b, sendo que x descreve tempo, a variável tempo, e y descreve a variável posição no contexto do movimento uniforme. Ok. Legal, então, o movimento uniforme, ele tem uma lei, todo movimento uniforme, ele tem uma lei, uma representação algébrica, uma função que o expressa, uma lei muito bem definida, que tem essa expressão aí, né? Y igual a vezes x mais b, e olhando desse ponto de vista, fica claro qual é o papel de A e qual é o papel de B, né? A é a velocidade do corpo, que é constante, e B é a posição inicial, o ponto onde ele estava quando x era zero. Né? A esse tipo de função, a essa classe de funções, nós damos o nome de função afim. Então, o que é função afim? Toda função que é expressa dessa forma, y igual a x mais b, sendo a e b constantes reais. Portanto, a função y igual a x é uma função afim, y igual a menos x mais 5 é uma função afim. Aquela função que a gente usou como exemplo ao longo de toda a live da semana passada, quando a gente falou de representações, né, da função, que era aquela pessoa caminhando, né, que a gente depois estabeleceu a lei algébrica dela, e era f de x igual a 2x mais 1. Aquela lei também representa uma função afim, e, portanto, aquele movimento que a gente tratou na aula passada também é um movimento uniforme, né? Ok. Bom, tranquilo até agora. Legal, gente. Legal que estão acompanhando. O Matheus tem uma pergunta aqui, né? Uma dúvida. Por que na física nós aprendemos que a função, que o movimento uniforme é S igual a S0 mais VT? É só questão de notação, Matheus. Eu optei por trazer para vocês com essa nomenclatura aqui, porque quando a gente pensa em função afim na matemática, a gente, via de regra, a gente fala, ó, função afim é essa, é f de x igual a x mais b, não é verdade? Mas aí quando a gente vai lá para a física, a gente vai dizer, o movimento uniforme é esse aqui, ó, é S igual a S0 mais VT. Só que às vezes essa mudança aí das notações todas, vocês concordam que às vezes ela bloqueia a gente enxergar que na verdade a gente está falando do mesmo objeto, da mesma coisa? Às vezes parece, né, e quando a gente vê isso da primeira vez, parece que na aula de matemática eu falo de função afim, e isso é uma coisa. Na aula de física eu falo de movimento uniforme, e isso é outra coisa. E a gente às vezes não consegue fazer a ponte. Então, eu quis usar aquela nomenclatura justamente para ficar mais clara essa ponte. Né? Mas você está certíssimo, mas isso aí na verdade, é a mesma coisa. Se você troca a variável que eu chamei de y, eu chamei a posição de y, se você trocar y por s, se você trocar o que a gente chamou de B, a posição inicial que a gente chamou de B, por S0, se você trocar o que a gente chamou, a velocidade que a gente chamou de A por V, e se você trocar a variável x pela variável t, pronto, você obteve a mesma expressão. Então é só uma questão de nome mesmo, certo? É mais comum na física a gente encontrar do jeito que você escreveu, né? Eu optei por trazer para essa linguagem, como a gente vê na matemática, para fazer essa ponte. Tudo bem? Ok.
Oi, Ivo, tudo bom? Muito bom tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado. Ok, beleza, então estamos bem até aqui, né? Eu vou parar aqui a apresentação agora, agora eu quero trazer vocês aqui para darem uma olhada. Me deem um ok se vocês estão conseguindo ver esse desenho que eu coloquei aqui na lousa. Tá dando para ver bem? Iluminação tá ok? Assim a luz está atrapalhando vocês enxergarem? Tá de boa, né? Então tá bom. Bom, né, se a gente se deparou muito com função afim lá no ensino médio, também é verdade que a gente se deparou muito com a afirmação de que o gráfico de uma função afim, ele tem uma cara muito bem definida, né? E qual é a cara, qual é a figura geométrica que representa o gráfico de uma função afim, né? Todos vocês, tenho certeza que se depararam com isso e alguma vez foram expostos a isso. Talvez de forma totalmente, assim, superficial, sem dar qualquer tipo de justificativa de por que que é, né? Mas nós, em algum momento nos foi dito que a função afim, ela tem aquela cara, ax mais b, e o gráfico dela é uma reta, né? Vocês ouviram isso em algum momento, né? Eu queria também convidar vocês a abandonarem essa afirmação por um momento e vamos aqui fazer o seguinte exercício. Então, vamos agora também colocar de lado o estudo que a gente falou até agora e vamos considerar a seguinte situação. Eu desenhei aqui a representação geométrica, a representação gráfica de uma função, né? Isso daqui que eu representei não é uma função, é uma representação da função, e é aquela representação mais visual, aquela que apela ao nosso sentido da visão de maneira mais direta, né? Que é a representação gráfica, ou a representação geométrica. E esse gráfico aqui, a gente está vendo, né? É dado por uma reta, né? Então, o gráfico dessa função é uma reta. Então, o problema que eu quero tratar aqui com vocês é qual é a lei a lei algébrica que representa, que é representada, na verdade, por essa representação geométrica, tá bom? Agora aqui, só para fixar, porque aqui eu só desenhei, né, mas eu não coloquei parâmetro nenhum, né? Eu preciso colocar um pouquinho de informação para a gente poder ter condições de expressar a lei algébrica dessa função aí. Então, eu vou dar algumas informações aqui. Primeiro, essa reta, vocês percebem que ela corta uma única vez o eixo Y, esse eixo vertical, né? A gente usa, essa representação gráfica, ela é feita por meio de dois eixos, né? O eixo horizontal, o eixo da variável x, o eixo da variável independente, e o eixo vertical, né, da variável dependente, né, o eixo y. E essa reta corta uma única vez. Ali onde cortou, né, ali eu tenho um ponto da reta que significa também um número real. Esse número eu vou chamar de B, tá bom? É um número real, eu vou dar esse nome para ele, vou chamar ele de B. Certo? B. Que mais que a gente pode observar aí nessa reta, né? Bom, por enquanto vamos deixar só assim. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar aqui, nesse meio eixo horizontal, um, um ponto qualquer, vou chamar de x, né? Tá aí que está dizendo que quando ela está assim, ela está inclinada positivamente. Sim, a gente usa essa expressão, né? Daqui a pouco a gente até pode chegar nessa coisa da inclinação aí, para ver o porquê que isso seria inclinado positivamente, né? Mas, bom, se eu considero aqui um x qualquer, né? Esse x estará associado a um y lá na variável dependente, e essa associação, conforme a gente viu na aula passada, né? Ela é feita assim. A gente sobe verticalmente até encontrar a curva que descreve o gráfico daquela função. E depois a gente caminha horizontalmente até atingir o eixo. Atingir o eixo, aqui está o y
que é associado a esse x por meio dessa função, da função que tem essa representação algébrica. Algébrica não, desculpa. Essa representação gráfica, ok? Legal. Agora, a gente vai fazer o seguinte, né? Então, aqui eu considerei um ponto x, né? Para fins didáticos aqui, eu considerei esse x positivo, para ficar mais fácil, e que terá uma imagem y, né? Por meio dessa função, e que, segundo aqui o meu desenho, também é um valor positivo, também para fins didáticos, tá? Agora, olhando aqui para esse desenho, eu vou aproveitar do fato de que isso aqui é uma reta para observar com vocês que se eu completar isso daí dessa forma, se eu faço isso, né, uma vez que isso é uma reta, então aqui esse pedacinho aqui é um segmento. Aqui eu fiz um segmento vertical, aqui um segmento horizontal. Então, como resultado, a gente tem um triângulo, né? Vou fazer aqui de outra cor só para destacar ele. Então, a gente tem um triângulo aqui, ó. Mas não é um tipo qualquer de triângulo. É aquele tipo de triângulo que a gente costuma chamar de triângulo retângulo, né, que é aquele triângulo que tem como um dos seus ângulos internos um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, que é esse aqui, no caso. Né, que é esse aqui, certo? Vamos dar um nome para esse ângulo aqui, ó. Eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Tudo bem? Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, né? Então, estou chamando de alfa esse ângulo que apareceu, quer dizer, eu tenho um ângulo interno desse triângulo aqui que a gente desenhou, de 90 graus, e tenho outros dois ângulos agudos. Esse ângulo aqui de baixo, eu estou chamando de alfa. Percebam, né, que esse ângulo aqui é exatamente o mesmo ângulo que a reta forma com o eixo horizontal, né? Esse ângulo aqui e esse são o mesmo, né? Porque essa linha aqui é paralela a essa. Tudo bem? Então, beleza. A gente tem um triângulo retângulo, né? Tem um ângulo que apareceu aí na história, né? Estou chamando esse ângulo de alfa. E agora eu vou apelar aqui para aquelas relações que a gente estabelece no triângulo retângulo, né? A gente deu nomes, historicamente, a gente deu nomes para os quocientes entre os lados de um triângulo retângulo, né? Usando o princípio da semelhança de triângulos, a gente vê que esses quocientes, né, por exemplo, se eu faço o quociente desse lado do triângulo por esse quociente não depende do tamanho do triângulo, depende apenas dos ângulos internos. Né? Então, a gente dá nomes ao quociente por exemplo, desse lado aqui por esse lado, a gente vai chamar de cosseno desse ângulo alfa, né? Ao quociente desse lado por esse lado, a gente vai chamar de seno do ângulo alfa. E ao quociente desse lado por esse lado, a gente vai chamar de tangente do ângulo alfa. São nomes que são atribuídos, têm as suas razões, né? Mas a gente atribui esses nomes, né? Bom, segundo essa nomenclatura, que também acredito que vocês devam ser familiares, né, a ela, a gente pode observar a seguinte coisa, né? Se eu quiser, por meio dessas relações aí, né, dessa trigonometria do triângulo retângulo, se eu quiser dizer quem é a tangente do ângulo alfa, a gente consegue, não consegue? Quem seria a tangente do ângulo alfa? A gente dá nomes, né, para esses lados do triângulo retângulo. Do ponto de vista do ângulo alfa, a gente chama esse lado aqui de cateto oposto a alfa, esse lado aqui de cateto adjacente a alfa, e esse lado aqui, a gente chama, o lado que se opõe ao ângulo reto, a gente chama de hipotenusa, né? Quem é a tangente do ângulo alfa? A tangente, ela é estabelecida, ela é definida como sendo o quociente do cateto
oposto pelo cateto adjacente, né? Só que no caso desse triângulo, se a gente olhar com cuidado, a gente vai ver que, com esses elementos que eu coloquei ali, dá para a gente dizer exatamente quanto mede o cateto oposto e quanto mede o cateto adjacente. Vocês concordam comigo? Vocês conseguem? Coloquem aí no chat para mim quanto vocês enxergam aqui do ponto de vista desse desenho que vai ser essa tangente. Quanto que dá? Quanto que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente aqui nesse caso? Y menos B sobre X. Vamos ver? Vamos ver? Bom, isso aqui, né, a medida disso daqui, a gente percebe que é exatamente a medida, isso daqui mede a mesma coisa que isso. Como é que eu meço esse tamanho? É o ponto final menos o ponto inicial, né? Então, essa medida é exatamente y menos b, como vocês disseram, né? Dividido por essa medida aqui embaixo. Então, isso aqui é y menos b, e esse aqui embaixo, é exatamente a mesma coisa que esse que é x, né? Portanto, isso aqui é y menos b sobre x. Pois bem, eu vou dar um... Percebam que esse tangente de alfa, que alfa é um ângulo fixado, né? Esse alfa está fixado. Uma vez que eu estabeleci a inclinação, esse ângulo, né, dessa reta, ele está fixado. Portanto, tangente de alfa é um número, né? É um número. Vamos dar um nome para esse número, né? Vou chamar ele de A. Posso chamar ele de A? Né? Tem problema? Então, vou na chame tangente de alfa de A. Se eu chamo a tangente de alfa de A, então, olha o que vai acontecer. O resultado vai ser que A vai ser igual a y menos b dividido por x, né? Aliás, a gente olha para essa expressão e vê, poxa, parece que a gente acabou de olhar para essa mesma expressão, né? Se eu agora uso essa equação para expressar y em termos de x, o que a gente vai encontrar não vai ser outra coisa que não y igual a ax mais b. Ou seja, qual é a lei algébrica da função cuja representação gráfica é dada por esse desenho? A lei algébrica é essa daqui. Tá claro isso? Tudo bem? E aqui a gente consegue ver os papéis dessas constantes A e B. A é a tangente do ângulo que essa reta forma com o eixo X, né, com o eixo horizontal. Alfa é esse ângulo aí. Portanto, o A que aparece aqui, ele é a tangente do ângulo, né? Por isso, a gente dá um nome para esse A, a gente chama esse A de coeficiente angular da reta, né? Porque ele está intimamente associado à ideia do ângulo, né? Ele é exatamente a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo X. Isso que é o A, né? Portanto, por estar intimamente relacionado com o ângulo que a reta forma com o eixo X, ele recebe esse nome, coeficiente angular. Já quem é o B? O B é aquele ponto, aquela posição onde a reta corta o eixo Y, né? Por essa razão, a gente dá o nome para ele de coeficiente linear. Então, enquanto que o B marca a posição da reta, o A vai determinar o ângulo, a direção da reta, né? Quem que tinha falado aqui há pouco, né, sobre a questão de inclinada positivamente? O Taik, né? É exatamente o que o Taik está dizendo, né? Porque essa reta aqui, né, esse ângulo, visualmente eu olho para o ângulo alfa e eu percebo que ele é um ângulo menor do que 90 graus. Vocês concordam comigo? Ele é um ângulo menor do que 90 graus, né? E se a gente olhar, né, para a tangente,
para essa função, né, que a gente estabelece, que depois isso vai virar uma função, né, a função tangente, para todo ângulo que é menor do que 90 graus, o valor que a tangente assume é sempre positivo. Sempre positivo. Né? Em 90 graus, né, se esse ângulo for exatamente 90 graus, se a gente tiver uma reta vertical, na verdade essa reta não representa a função. Né? Porque gráfico de função é uma coisa que, assim, a cada x associa um único y. Se a linha, se essa reta é vertical, para um único x eu estou associando uma infinidade de y. Então, a reta nunca poderá ser vertical, né? Agora, se essa linha reta for inclinada para o outro sentido, ou seja, se ao invés de ser uma reta subindo, como essa que eu fiz, se for uma reta que está descendo, né? Se for nessa posição, o ângulo agora, esse ângulo alfa, ele vai ser maior do que 90. Maior do que 90 graus. E aí, quando o ângulo é maior do que 90 graus, a tangente do ângulo passa agora a ser negativa. É por isso essas expressões que o Taíque mencionou, né? Aqui ela está inclinada positivamente, porque a tangente do ângulo é positiva, ou seja, esse A aqui, que o A é a tangente do ângulo, esse A é positivo quando essa reta está nessa posição. Agora, se ela estivesse inclinada numa outra direção, aí o A seria negativo, né? Aí ela estaria inclinada negativamente, né? Então, é exatamente o que você colocou, né, Thaí? Que nesse caso aqui, ela está, sim, inclinada positivamente, certo? Então, do ponto de vista de representação gráfica, a gente acabou de concluir que se uma função tem o gráfico dado por uma reta, então essa função ela tem essa lei algébrica, essa representação algébrica. Portanto, funções cujo gráfico é reta são as funções que a gente chama de afim. Do ponto de vista do movimento, movimentos que são uniformes têm a sua representação algébrica dada por uma função afim. Né? Juntando tudo, a gente conclui que o movimento uniforme ele é representado algebricamente por uma função afim, y igual a x mais b, e geometricamente, graficamente, ele é representado por uma reta. Jaime está perguntando, professor, caso o coeficiente angular A for negativo, a fórmula da tangente muda para outra? A fórmula da tangente, ela não muda, tá? Mas é claro que, assim, quando eu faço esse apelo aqui, né, para a trigonometria do triângulo retângulo, esse apelo ele é possível nesse contexto porque a gente está inclinado positivamente. Porque não dá para fazer, né, quer dizer, o triângulo aqui, se ele tivesse assim, se a inclinação fosse negativa, né, a gente teria dificuldade, porque aí teriam coisas negativas aqui, né? Então, essa coisa de olhar ali para o triângulo retângulo, olhar para x, y, essas coisas como medidas de lados de triângulo, isso ficaria um pouquinho comprometido. Mas não que a fórmula mude, tá? É só que a gente generaliza a ideia para poder tratar esse outro caso também, tá bom? Mas para a gente poder se apropriar dessa ideia, olhar assim é mais fácil, né? Olhar assim é mais tranquilo. Ok. O Guilherme está perguntando, inclinada positivamente é a mesma coisa que dizer que a reta é crescente? Exatamente, Guilherme. Se está inclinada positivamente é porque a reta está crescendo, né? E negativamente ela será decrescente. Perfeito. Né? Legal que ficou mais claro, Jaime. Beleza, agora para a gente fechar, temos aí 4 minutinhos, eu quero ficar dentro do nosso tempo aqui, né? Programado. Eu vou voltar aqui a compartilhar com vocês uma janela e me deem um ok se vocês estão conseguindo visualizar abriu aí a janela do meu GeoGebra para vocês? Tudo certo? Legal. Aqui, eu coloquei, já deixei aqui pronto, né? Duas barrinhas, né? Uma barrinha para representar a constante A, né? Que é a velocidade lá do movimento uniforme,
ou o coeficiente angular, a tangente do ângulo do ponto de vista da representação gráfica, e um outro segmentinho para representar onde vai morar a nossa constante B, que era a posição inicial lá do ponto de vista do movimento uniforme, e que é o coeficiente linear, o ponto onde a reta corta o eixo Y lá na representação gráfica, né? E aí, de posse desses dois parâmetros, né, dessas duas constantes aqui, eu vou definir aqui, né, vou colocar aqui a lei algébrica que a gente estabeleceu para a função afim, f de x igual a ax mais b. Eu mencionei meio por cima, né, mas aqui eu estou usando o software GeoGebra, tá? Para quem não conhece, é um software incrível, tá? Vale a pena você se debruçar, brincar com ele, ele é muito rico, né? A versão que eu estou usando aqui, ela é baixada, né, eu baixei o programa, mas você também pode usar a versão online, o GeoGebra tem uma versão online, você não precisa baixar, você só entra lá e brinca lá com as coisas, é muito legal, tá bom? Recomendo demais vocês passearem pelas várias funcionalidades do GeoGebra. Beleza, então digitei ali ó, a lei algébrica, né, f de x igual a x mais b, e na hora ele já desenhou aqui a minha linha reta, tá certo? Na hora ele já representou ali, e claro, né, percebam que tanto A quanto B, nessa retinha aqui, eles estão posicionados na posição 1, né? Então essa reta ali, ela é, na verdade, a reta y igual a x mais 1, né? Agora, vamos ver o que acontece quando eu aumento o A. Então, ele está na posição 1. Eu vou aumentar ele um pouco. Ó, vou trazer ele para a posição 3, por exemplo. 3. Né? Perceberam o que aconteceu? Perceberam o que aconteceu com a inclinação da reta? Né? Quando eu saí de A igual a 1 para A igual a 3, a reta fez isso aqui, né? A reta aumentou a sua inclinação. Aquele ângulo, né, aumentou. Né? Aquele ângulo aumentou. E do ponto de vista lá do movimento uniforme, a velocidade aumentou, né? Então ficou mais rápido, está crescendo mais rápido, né? Agora, o que aconteceria se eu colocasse essa reta, esse A aqui, lá num ponto negativo, vamos colocar assim, menos 2,5. Perceberam como que ficou a inclinação? Como que ficou a inclinação agora? Né? Antes estava crescente, né? Agora ela está decrescente. Agora ela está inclinada negativamente. Por quê? Porque eu peguei um A negativo, né? Agora, o que aconteceria se o A fosse igual a zero? O que acontece se o A for igual a zero? Significa que o movimento uniforme tem velocidade zero, ou seja, o corpo está parado, né? Se ele tem velocidade zero, ele está parado. Mas o que acontece com a função se estivermos na posição zero? Né? O que significa, que movimento ou que função afim é dada quando o coeficiente angular é zero, quando a velocidade é zero? Que movimento será esse? Constante, né? Agora a gente está falando da função constante. Se a velocidade é zero, o corpo está parado, não sai do lugar, né? Então é isso que está acontecendo aqui. Beleza, vou voltar aqui o A para a posição 1 e vou agora mexer no B. Quando a gente mexe no B, o que acontece com a reta? Então vamos ver, se eu coloco o B para cá, negativo. Perceberam qual foi o movimento que aconteceu com a reta? O que aconteceu foi que quando ela cortava, né, antes ela cortava o eixo Y lá na posição 1, agora ela está cortando o eixo Y lá na posição menos 2,6, né, que foi onde eu fixei ali. E beleza, agora só para a gente ter uma ideia, né, deixa eu voltar o B aqui para essa posição, e né, vou colocar o A aqui para variar. Parece que tá. Por alguma razão, ele não está acompanhando. Bom, ok, não tem problema. Né? Beleza. Bom, acho que deu para entender a ideia, né?
Ficou claro para vocês que o A está intimamente relacionado com a inclinação, né? Conforme o A muda, a gente muda a inclinação da reta, e conforme o B muda, a gente muda a posição da reta, né? Quando eu vario o A, esse é o movimento que a reta faz, né? Quando eu vario o B, esse é o movimento que a reta faz, ou ela sobe ou ela desce, né? Eu queria muito mostrar aqui a coisa correndo aqui para vocês, mas, enfim, por alguma razão, não quis participar aqui da dança, mas tudo bem. Ok, são 10h03, estamos dentro do horário então, onde eu pretendia ir com vocês. Gostaria de rapidamente ouvir vocês, se agregou aí alguma coisa, se ajudou a ampliar um pouquinho a visão de vocês acerca da função afim, que é assim, algo que é corriqueiro para a gente vê, a gente ouve muito, né, lá no ensino médio a gente ouve muito sobre função afim, mas ajudou a ter um olhar um pouquinho mais aprofundado, um pouquinho mais claro, assim, mais com sentido, né? Legal, muito obrigado, Ivo. Legal, Luiz, que ajudou. Fernanda, muito bom. Otávio, Daniele, legal que ajudou. Gente, Josias não sabia dessa relação da função afim com a física, né? Pois é, justamente isso, Josias. A gente não vê essas correlações. A gente vê as coisas muito separadinhas, né? Então, lá na aula de matemática, você vê a função afim. Lá na aula de física, você vê o movimento uniforme. Mas essas coisas não se encontram, né? E esse foi um pouco a ideia, assim, de ver que está tudo conectado, né? Anderson, quando será a próxima live? Essas lives eu tenho feito de quinta-feira, então essa live vai ser na próxima quinta-feira. Tudo bem? Beatriz dizendo que sempre teve dificuldades, que ajudou bastante, legal. Legal, Ângelo, que também ajudou. Melissa, muito bom, gente. A minha ideia é essa, Miguel, de fazer sempre que for possível, né? Essa live de quinta sempre às 21 horas que eu tenho feito, Josias. É isso mesmo. Ok? Isso, mesmo horário, sempre às 21 horas. Bom, então é isso, eu agradeço muito a presença de vocês, paciência aí de me ouvir, e fico feliz que tenha ajudado aí pelo menos um pouquinho, e é isso aí. Nos encontramos então na próxima semana. Minha ideia na próxima semana é fazer a mesma conversa, o mesmo bate-papo, mas voltado agora para a função quadrática, né? Fazer o mesmo tipo de brincadeira, mas com a função quadrática. Ok, gente? Eu que agradeço vocês todos. Muito obrigado, Ivo, pela presença. Fiquei honrado aqui de ter você aqui com a gente. Boa noite, gente. Boa noite para todos vocês. Vou... Guilherme, exatamente. Movimento uniformemente variado na próxima aula. É isso aí. Né? Deixa eu romper aqui a nossa gravação. Boa noite a todos.